O Motorola Edge 20 costumava ser um dos carros-chefes da marca, lançado lá em 2021. Mas já se passaram 2 anos quase, e o Edge 40 aqui já foi lançado no Brasil. Como é que esse aparelho se comporta hoje em dia? Ainda vale a pena comprar um? O Motorola Edge 20 era basicamente um intermediário da linha topo de linha. Isso significa que lá em 2021 existia um modelo abaixo dele, o Edge 20 Lite, e um modelo acima, o Edge 20 Ultra, todos lançados exatamente no mesmo dia aqui no Brasil, custando 3, 4 e 5 mil reais. As diferenças, em relação ao mais barato, esse Motorola Edge 20 aqui abria mão um pouquinho da bateria bem impressionante do modelo Lite para um processador melhor, tela melhor e câmeras um pouco melhores. Enquanto que o Pro tinha um processador ainda melhor, já da linha 800, e uma bateria mais forte. Nesse vídeo aqui eu vou dar mais foco ao aparelho intermediário, que é o que eu tenho aqui para testar. Começando pela sua tela, a grande diferença em relação à geração anterior é o modelo agora ter uma tela flat, sem mais aquelas telas curva bonita de se ver. Claro, vai muito do gosto se você prefere uma tela flat ou curva. Cada uma tem seus benefícios com certeza. Aqui, no entanto, uma coisa significativa que a gente ganha é os 144 Hz, ao contrário do modelo anterior que vinha só com 90. As outras coisinhas a respeito da tela é que ela tem agora uma opção dinâmica. Se você deixar nela, ela adapta o display entre 60 e 120 Hz para você poder economizar um pouco de bateria, às vezes você está vendo uma coisa estática. Claro, ela não, no modo adaptativo ela não consegue chegar ali no máximo no 144, para isso você tem que colocar um modo específico, mas é uma coisa assim interessante de se ver. E o som é sim bem decente para completar o multimídia, só não é estéreo, infelizmente, é apenas mono lá na saída que saem ali embaixo, mas até que tem um som uma qualidade até que bem interessante. Passando por o desempenho, aqui nós temos o 778G, que inclusive conta ali com o suporte ao 5G puro, e nesse caso aqui vem atrelados a 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Olha, em termos de desempenho, sinceramente, no dia a dia é muito difícil de diferenciar um aparelho desse até de um topo de linha mais atual e mais caro. No dia a dia ele vai trocar de aplicativos tranquilamente, não vai ter gargalos nenhum. E em games, tudo quanto é jogo que você quiser, provavelmente vai rodar em qualidades muito legais, se não nas máximas, pelo menos medianas, ok? Call of Duty Mobile, Free Fire, PUBG, esse tipo de jogo eu não vejo por que você ter problema. Até games mais pesados como Genshin Impact, baseados em outros reviews, vão sim rodar relativamente bem no aparelho, só não nessas qualidades máximas, né? Ali mais para medianas. É um chipset assim da série 700, ou seja, não exatamente um chipset de topo de linha como na linha 800, mas é logo abaixo. É muito bom sim esse processador. Ele é bem semelhante ali ao A52S que eu testei aqui recentemente. A diferença é que ele tem mais memória RAM. Passando então para a bateria, aqui como eu disse inicialmente, ela é a menor da linha de 2021. O Edge 20 Lite e o Edge 20 Pro têm baterias melhores. Esse aqui abre mão um pouco disso, temos 4.000 mAh. E olha, nos meus testes isso ainda assim é mais do que o suficiente para um dia de uso comum, mesmo por mais intenso assim. No meu dia a dia, aqui, como um teste de exemplo, eu usei o aparelho assim de forma bem extensa, com YouTube bastante, um pouquinho de navegação na web, um pouquinho de jogos. É um uso bem significativo e ainda assim conseguiu ali acima das 5 horas de tela. Chegando ali no final do dia, ali por volta das 10, 11 horas da noite, com um pouco menos de 10%. Ou seja, uma bateria muito legal ainda, com certeza. O S21 FE, que foi um aparelho que eu testei recentemente e que não está situado ali numa posição no mercado muito diferente do que esse aqui, teve um desempenho na bateria muito pior, mesmo tendo uma bateria maior e uma tela menor. No teste do Tudo Celular, a gente vê ali que ele conseguiu 21 horas, né? Que, como eu disse já anteriormente, qualquer coisa ali nesse site acima das 20 horas significa sim que você vai conseguir provavelmente ali
acima de um dia de uso intenso. É válido notar também que esse aparelho aqui não é novo, ok? Ele tem um pouco mais de 6 meses de uso. O carregador que vem na caixa é de 30 watts e carrega o aparelho bem rapidamente também, o que é sempre uma coisa interessante de ver, né? Passando para as câmeras, isso aqui é uma coisa que ele conseguiu manter-se ali praticamente igual ao modelo topo de 2021, né? O Edge 20 Pro, apenas não contando com uma câmera de zoom tão impressionante. Mas na principal nós temos 108 megapixels, uma ultra-wide de 16 e uma câmera de zoom de 3 vezes de 8 megapixels e a frontal de 32. A principal é sim bem interessante, mas não tanto quanto os números podem indicar, ok? Falta ali um pouco de otimização via software, claramente pela parte da Motorola, para conseguir usufruir 100% desse sensor que claramente é bem avançado. Uma coisa que eu fiquei bem desapontada foi assim, o desempenho ali em fotos com HDR ali, dá pra ver que ele não lida bem e dá pra ver que isso é um tipo de coisa de pós-processamento, uma coisa que ele precisa aprender melhor no processamento, não tanto que tem a ver com o sensor. Mas sim, ainda assim você vai conseguir tirar fotos bem razoáveis, com condições de iluminação legais, até se baixar um pouquinho, a abertura 1.9 não é tão ruim assim. Ela ainda consegue tirar fotos ali no escuro, ainda mantendo uma qualidade interessante. Na ultra-wide e na zoom, obviamente a qualidade cai um pouco, mas ainda assim dá para você tirar umas fotos razoáveis. Na frontal eu até imaginava que fosse ser bem ruim, baseado na traseira, mas até que manteve ali o nível da principal traseira, ou seja, daria para melhorar com um processamento melhor, mas ainda assim tira fotos bem interessantes. A gente tem 4K na traseira, 30 fps, esperado assim de um aparelho dessa faixa de preço, né? Também podemos gravar 4K 30 fps na frontal. Como essas nós temos o NFC, impressão digital na lateral, que para mim é o bom e velho, né? Funciona bem, só não é tão inovador quanto os na tela. Bluetooth 5.2, nada de micro SD e nada de certificação IP. Nada de som estéreo também, mas pelo menos a gente tem estabilização ótica de imagem na câmera traseira, que é um extra muito bem-vindo, que ajuda bastante a dar uma melhorada nas fotos quando está em movimento, né? Bastante. Em quesito de Android, a gente tem aqui o Android 12 com um pacote de segurança até bem atualizado, de maio. Mas assim, poxa, o Galaxy A03 já atualizou para o Android 13, enquanto a Motorola ainda não atualizou a linha Edge 20 normal. O Edge 20 Ultra já começou a receber atualização, mas nada desse daqui. Tem promessas de atualizar e provavelmente ser a última atualização que esse aparelho vai receber. Ou seja, se você tá a fim de procurar um aparelho por muito tempo, esse negócio do software pode ser sim um limitador, é uma coisa um pouco complicada não saber por quanto tempo você vai receber software, mesmo que seja atualização de segurança, a Motorola não tem uma política assim muito bem descrita, esse tipo de coisa, ao contrário do que a Samsung tem feito nos últimos tempos, né? Vamos começar então a falar a respeito do preço para a gente concluir esse vídeo. Novo, ele está custando acima dos R$2.000, o que não faz o menor sentido. Nessa de faixa de preço, na minha opinião, um Galaxy A54 faz muito mais sentido. Vai ter uma câmera que acerta melhor, vai ter uma bateria bem melhor, só não vai ter ali uma tela tão impressionante, mas vai lhe manter bem o nível do desempenho. Usado, no entanto, que é como eu adquiri esse aparelho aqui, aí sim a gente já tem uma discussão bem mais interessante e bem mais tranquilo da gente falar se vale a pena ou não, né? Usado ali, se a gente for ver ali numa troca-fone, nesses sites em que você consegue adquirir com garantia, nota fiscal, ou seja, eu diria que a maneira mais segura de comprar um aparelho usado, ele fica na faixa dos R$1.300 a R$1.400. Bem próximo a isso, como eu disse já no vídeo aqui, que é bem parecido inclusive, temos o Galaxy A52s. Não vai ter uma tela tão impressionante quanto esse aqui, e você vai manter mais ou menos o desempenho bem parecido e a bateria bem parecida, mas ele costuma ser um pouco mais barato e a linha da Samsung tem essas políticas de atualização muito melhores. O aparelho já recebeu o Android 13 e possivelmente vai receber o Android 14. Então é uma opção que você deve explorar se você está procurando esse aparelho aqui. Mas claro, isso não significa que esse aparelho aqui não seja interessante para você que prefere um aparelho da Motorola com um software um pouco mais puro, gosta da interface e quer essa tela 144 Hz para games, por exemplo. É um aparelho que sim me surpreendeu pelo desempenho muito legal e pela bateria mais do que suficiente para um dia de uso, mas que não vai surpreender para você que quer um aparelho sempre atualizado e muito menos para um aparelho para uma pessoa que está procurando um aparelho com uma câmera muito legal.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.